E, finalmente, a Silvia Azeituno, que é a gerente desse projeto dentro da WMA, que é a empresa certificadora aliada à sociedade, contratada junto com a sociedade, para fazer todo o processo de certificação, de auditoria, de armazenagem de dados e gerenciamento desses dados para que a gente tenha uma plataforma segura, que a gente tenha um processo ético, transparente e que venha a trazer vantagens e benefícios, não só para toda a comunidade, toda a população, que vai passar a ter uma ferramenta adicional, além da sociedade, uma ferramenta adicional de escolha dos seus profissionais, quanto também para nós médicos, que muitas vezes temos as mãos um pouco atadas do ponto de vista pessoal ou do ponto de vista societário, de nos mostrarmos um pouco diferentes, de nós mostrarmos o que é que nós temos de diferencial, de qualificação. O processo de qualificação, o processo de certificação se iniciou na gestão de Dr. Luiz Vicente Berti, toda a busca por uma ferramenta que pudesse nos mostrar de uma maneira diferente. Eu vou compartilhar aqui uma apresentação. Um momentinho aqui. Não está dando compartilhamento. Mas tudo bem, deixa então sem compartilhamento. Um minutinho. Bom, enfim, o meu PowerPoint era um PowerPoint apenas de orientação, não tem grandes informações para vocês, mas o que eu queria para vocês hoje era falar um pouco da história disso. Então, a história da certificação começou mais ou menos em 2007, né, quando o Dr. Luiz Vicente Berti era então presidente da sociedade, e se buscou uma ferramenta para que a gente pudesse diferenciar, separar o joio do trigo e mostrar o que nós tínhamos de qualificação. Ao longo desse tempo todo, nós buscamos em diversos momentos da história da sociedade uma empresa acreditadora ou uma ferramenta de acreditação que pudesse adequar tanto as necessidades nossas do Brasil quanto as necessidades da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e a nossa realidade, a realidade do cirurgião, a realidade dos hospitais. Todos que lidam com isso sabem, os processos de certificação e acreditação das grandes acreditadoras são processos muito caros e a maioria dos médicos e hospitais já está um pouco assoberbada com todos esses instrumentos. Mas, ao mesmo tempo, nós víamos que não existia uma ferramenta ideal para a cirurgia bariátrica, não existia um modelo adequado. Nós tivemos no passado aí uma empresa americana que veio para aqui, tentou se instalar, ainda existe de alguma maneira, mas, ao nosso ver, não houve uma integração com os projetos da sociedade. E não houve também uma adequação às nossas necessidades enquanto cirurgiões bariátricos, enquanto equipe de cirurgia bariátrica. Da mesma forma, nos Estados Unidos, esse projeto não avançou. Eles hoje têm um outro modelo, que é um modelo mais adequado à realidade deles, ligado ao Colégio Americano de Cirurgiões, e eles lá estão implementando de maneira muito, muito forte todo o processo de certificação. Ao mesmo tempo, junto com esse projeto de certificação, nós sempre tivemos uma necessidade de um registro de dados. Nós precisamos saber o que temos no Brasil. Hoje, ninguém sabe no Brasil, com exatidão, quantos por cento das pessoas optam por fazem um bypass gástrico ou fazem uma gastrectomia vertical. Nós não sabemos exatamente qual o percentual de pacientes que têm diabetes. Nós não sabemos, de uma maneira geral, como é que está nos detalhes da cirurgia bariátrica. Nós temos dados do número total de cirurgias bariátricas através do DataSUS, através da Agência Nacional de Saúde,
mas isso é muito elementar. Os registros da IFSO, quando mostram os dados do Brasil, sempre mostram dados muito pequenos que são fruto de um outro modelo, que foi um protótipo que tentou ser empregado aqui no Brasil, que foi o da Dendrite, que é a plataforma que a IFSO utiliza. Também não conseguimos implementar isso no Brasil e, finalmente, na gestão de Caetano, nós começamos a chegar perto disso, encontrando essa empresa WMA, que é uma empresa que Silvia vai falar um pouco depois, mas que já lidava com o mercado médico, com a tecnologia de saúde, com a tecnologia de dados, de segurança de dados, de gerenciamento de qualidade e uma série de ferramentas que eram imprescindíveis para a gente. Nós termos isso hoje ligado a uma empresa como a WMA nos garante que a gente vai ter confidencialidade, a gente vai ter dados robustos, mas absolutamente criptografados. Eu, como presidente, não vou jamais saber o que é que meus sócios estão operando, o que é que meu colega da minha cidade está operando. Essas informações não ficam com a sociedade, né? Vão ser todas de posse da WMA, de guarda da WMA, e apenas os dados brutos, os dados gerais de informações epidemiológicas, de informações importantes para o negócio, a gente vai ter. É extremamente importante a gente fazer isso, porque ela também vai ser uma ferramenta para a gente dar visibilidade. A sociedade vai ajudar, junto com a WMA, a divulgar os médicos e hospitais qualificados e certificados. E isso a gente, do ponto de vista institucional, nem sempre pode fazer. Mas com a WMA, a gente vai poder ter uma visibilidade maior, a contrapartida da sociedade justamente ajudar no processo de divulgação e um pouco do marketing da qualificação. E isso vai se, com todo o aspecto ético, a gente vai, claro, manter toda a visibilidade dos membros da sociedade, que, aliás, é um critério de uma condição sine qua non para a certificação. O indivíduo não pode ser, a gente vai identificar os indivíduos que são membros da sociedade, que têm equipes multidisciplinares com membros da sociedade, que trabalham dentro de padrões de qualidade e ética suficientes para serem considerados qualificados, certificados com o selo da sociedade. Eu vou passar a palavra para o Luiz Vicente e, antes de me despedir aqui inicialmente, de encerrar minha fala aqui, eu queria lembrar a todos vocês que nós, em agosto desse ano, estaremos divulgando a nossa lista dos primeiros qualificados, de todos os certificados da sociedade, bem como todos os hospitais certificados. Nós estaremos fazendo em São Paulo um evento chamado SBCBM Certifica 2020, que vai ter toda a pompa, toda a cerimônia de entrega dos certificados e divulgação. Todos vão ser divulgados em conjunto. Hoje já tem mais de 200 pessoas já que iniciaram seus processos de certificação em todo o país, vários hospitais. Luiz ou Silvia podem dar mais dados sobre isso. Eu não sei quem são, né? Só sei que eu estou com o meu processo já quase finalizado, ainda não finalizei, por incrível que pareça, mas eu tenho ainda um tempinho, só falta anexar 2 documentos. E convido vocês todos, é muito mais simples do que se parece, o processo de certificação. Luiz e Silvia vão mostrar para vocês o passo a passo disso. E, encerrando, já tendo falado demais, eu vou passar a palavra ao Dr. José Jair, que vai falar para a gente sobre qualidade. Ele que dirige uma instituição que é um exemplo de qualidade em São Paulo, de uma rede de hospitais que também expressam a palavra qualidade no seu íntimo, que é a Rede DO, e eles vão falar, que ele vai falar um pouco para a gente qual a importância da gente estar se qualificando e se certificando. Um abraço a todos e sejam bem-vindos.
Bem, boa noite a todos. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer pelo convite aqui à Sociedade de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, em nome também do Luiz Vicente Berti e do Marcos. E pelo convite, é um prazer enorme estar mais uma vez aqui com vocês e falando um pouco de qualidade. Ao mesmo tempo, queria parabenizá-los pela criação desse selo e qualificação da especialidade. Conforme foi me solicitado, eu vou fazer uma apresentação muito rápida. Prometo ser breve e bem objetivo. A importância da acreditação hospitalar. Quando a gente fala a importância da acreditação hospitalar, na realidade, não é somente a acreditação em hospitais. Pode ser em qualquer especialidade ou em qualquer serviço, serviços hospitalares ou não hospitalar, mas traz uma importância muito grande porque nós estamos falando de qualificação. Então, acho que é importante primeiro a gente definir o que é uma acreditação. A acreditação nada mais é do que um sistema de verificação feito por um órgão externo para determinar a conformidade de determinados padrões ou de um conjunto de padrões. A gente tem várias acreditadoras em todo o mundo e essa é uma definição de uma grande acreditadora que é a ONA. Temos outra definição de uma acreditadora importante que é a Joint Commission, do qual grande parte dos nossos hospitais da Rede DOR e também de fora da Rede DOR é qualificada, é um organismo, um órgão internacional. E segundo a Joint Commission, acreditação nada mais é do que a determinação por um organismo acreditador de que um programa ou uma instituição, uma organização elegível, como uma organização de saúde, cumpre um conjunto de padrões requeridos, indicando o nível de qualidade, desempenho ou atributo similar. Então, nada mais, nada menos, as duas definições elas são perfeitamente comparáveis, porque o que ela avalia são os padrões destas empresas, no nosso caso, no segmento de saúde. E por que acreditar? Qual a importância de acreditar numa instituição? Em primeiro lugar, o que a gente busca? Segurança. Então, é aumentar a segurança. De que forma? Através de melhoria de processos. E, com isso, a gente vai garantir a qualidade e vai garantir também uma melhora da imagem dessa instituição ou deste serviço. Então, existem vários modelos de acreditação, tanto no Brasil como no mundo, inclusive alguns deles são de padrões internacionais que também atuam no Brasil. A ONA é uma certificação nacional, nós temos a Joint Commission, que é uma certificação americana, temos o Quimento, que é internacional, modelo canadense, tem a NAIRO e tem a AXA. A AXA é uma acreditadora internacional, qual ela faz acreditação de excelência em serviços de anestesia. Para vocês terem ideia que a equipe de anestesia que domina a maioria dos serviços da Rede DOR aqui em São Paulo, na capital, não no ABC, é a primeira empresa acreditada em nível de excelência pela AXA. Só existem 3 serviços de anestesia acreditados, 2 na Europa e 1 no Brasil, que é a CMA, que atua na maioria dos nossos hospitais aqui. Pela ONA, a ONA define como nível 1, nível 2 e nível 3 os seus níveis de acreditação. O nível 1, por exemplo, ele tem uma validade de 2 anos, ele atende inicialmente somente serviços, somente o princípio de segurança. O nível 2 já é uma acreditação que a gente define como uma acreditação plena, que ele tem que passar pelo nível 1, tem o nível de segurança, mas ele foca aí num segundo momento, que é a gestão integrada. E temos o nível 3, que já é o nível de excelência, onde você já evidencia uma melhoria na cultura da organização, melhoria nos processos e também já define um ciclo de melhoria contínua, mostrando assim a maturidade desta instituição.
O manual da ONA, por exemplo, da versão de 2018, eu estou falando muito de ONA canadense e Joint Commission, porque são as empresas nas quais certificam as maiores e os grandes hospitais do Brasil. Então, as organizações prestadoras de serviço da ONA vão desde serviços hospitalares, grandes hospitais, hospitais gerais, hospital-dia, e também serviços de hemoterapia, laboratório, nefrologia, terapia renal, toda a parte de imagem, serviços ambulatoriais, pronto-socorro, serviços oncológicos, home care, medicina hiperbárica, serviços de hemodinâmica e medicina intervencionista. Isso é importante a gente dizer, porque essa acreditação não fica só a nível de hospital. É importante a gente saber que, por exemplo, a criação de um selo, como o selo criado pela Sociedade de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, tem uma importância enorme em termos de qualificação e de percepção também pelo nosso cliente-paciente, quando eu quero dizer, e também dos próprios corretoras de saúde, demais sociedades e outros serviços, como, por exemplo, também as operadoras de saúde. Já quando a gente fala de Joint Commission International, a acreditação é feita por etapas. Uma etapa longa, difícil, mas que você vai colher os frutos depois da terceira acreditação, normalmente. Todo o processo de acreditação ele é bastante trabalhoso. Trabalhoso porque você tem que construir documentos, envolver a equipe, envolver a alta direção, trazer um ciclo de melhoria, consolidação dessas melhorias, e isso leva tempo. É uma criação de cultura. Isso não acontece do dia para a noite. Então, pela JCI, primeiro existe uma formação e capacitação de um grupo escolhido pela instituição, que é um grupo que a gente denomina de grupo facilitador. Tem que existir uma sensibilização de toda a liderança e do corpo profissional, que vai desde a alta direção até a base. Tem que ter uma educação e preparação para avaliação externa. Essa empresa vem fazer um diagnóstico, vem fazer uma visita marcada, no qual vão ser avaliados todos os processos, com discussão de relatórios, e aí eles passam para todas as unidades do hospital, todas as recomendações necessárias para que você chegue, depois de um tempo, solicite a visita para uma acreditação. É elaborado um plano de ação para adequação de todas essas conformidades. Essas conformidades são os padrões aos quais eu falei anteriormente. Implementação de ações corretivas, porque nesse diagnóstico a gente encontra uma série de processos esses que necessitam ser revisitados, serem revistos e corrigidos. Aí você passa por uma avaliação de educação. Essa educação é simulada, mais uma correção de apontamentos, e aí você vai para a acreditação final. Essa acreditação final ela é muito rigorosa, inclusive com um alto índice de reprovação. A acreditação, só um minutinho. Primeiro, você tem que decidir qual modelo de acreditação que você pretende para o seu hospital, ou para a sua clínica, ou para o seu serviço. Porque você também tem que ver em que momento que está a sua empresa, o seu serviço, se ele já pode ir para uma certificação internacional ou não, porque os padrões de exigência eles mudam de modelo de acreditadora. Nós temos que estar preparado para sensibilizar toda essa equipe, como eu falei. Não existe como você ter serviços sensibilizados ou setores sensibilizados e outros não, porque a acreditação, quando é feita por um hospital, ele não é feito somente de forma setorial, ele tem que ser de forma mais abrangente. Ou a instituição é acreditada, ou a instituição ela passa por todos os requisitos, ou por apenas, se ela receber notas baixas em pequenos apontamentos, ela pode não ser acreditada, e esse processo só depois de algum tempo determinada pela fonte acreditadora. Tem que passar por essa visita diagnóstica e adequação de oportunidades e melhorias
para depois a gente seguir no processo definitivo da acreditação. Quais são as vantagens da acreditação? São inúmeras, independente da acreditadora. Em primeiro lugar, porque como você envolve toda a instituição, você tem um aprimoramento da gestão e conhecimento de toda a instituição sobre todos os processos, desde a sua missão, visão e valores, até revisitar todos os processos, detectar onde existem as falhas e propor os planos de melhorias. Com isso, você consegue padronizar todos os processos e fazer a intersecção desses processos. Você, quando entra num processo de acreditação, ele começa, mas ele não tem fim. Então, você sempre está estimulando a melhoria contínua desses processos e revisões. O treinamento dos colaboradores, ele passa a ser constante. Por quê? Ele está sempre vinculado a indicadores. Então, você consegue estar monitorando dia a dia, mensalmente, como é que está o seu processo de melhoria. O uso de processo de acreditação também ele entra como uma motivação de ferramenta, como uma ferramenta de motivação, porque as pessoas passam a ser imbuídas da busca pela qualidade. E você muda a cultura da sua instituição, criando até uma competição. Por exemplo, eu vou citar como a Redditor que você não se conforma de você estar no nível 1, no nível 2 ou no nível 3. Quando você consegue uma certificação máxima do ponto de vista de uma acreditação nacional, você busca uma acreditação internacional, que ela é mais valorizada em algumas situações. Estabelece estrategicamente um diferencial em relação aos concorrentes. Todos os hospitais que têm uma certificação, ele passa a ser visto de forma diferente, tanto pelas operadoras de saúde, pelos clientes, sejam eles médicos, sejam eles pacientes, eles passam a encarar como uma instituição de maior confiança e de maior segurança. E também agrega valor à imagem da instituição. A implantação também possibilita desenvolver uma política de segurança do paciente, no sentido amplo, conhecer, como eu falei, os seus processos, avaliar e mitigar riscos e estabelecer os resultados que você espera, entender os requisitos para a melhoria do desempenho de cada, seja médico, colaborador, de um modo geral, monitorar e identificar aonde melhorar. E a gente pensa assim que está muito claro, porque os processos nem sempre, quando você desenha um processo, você implanta, você pensa que aquele processo ele vai ser eficiente por um período muito longo, isso não é verdade. Implantar não é o suficiente. Você tem que implantar, monitorar e estar sempre revisitando para ver se você não tem que fazer mudança. Promover a cooperação interna entre esses processos e as equipes de trabalho e também promover um cuidado mais centrado no paciente. Os desafios da acreditação, que eu acho que se aplica para todos esses modelos de acreditadoras, como também para todos os serviços. Em primeiro lugar, a gente tem que ter a adesão da alta direção, a adesão no sentido de compromisso, de compartilhar essa responsabilidade com todos os envolvidos nesse processo. Também a adesão da alta direção no sentido de financiar e manter e incentivar a sua equipe no sentido de que isso começa e não tem fim. É importante manter o envolvimento do corpo clínico, isso não é fácil. Talvez as acreditadoras elas nos impõem, com razão, uma série de metas e requisitos, todas pensando na segurança do paciente. E quando a gente fala em segurança do paciente, automaticamente está a segurança da instituição e a própria segurança do corpo clínico, que vai desde um prontuário bem preenchido até notificação de eventos e notificação, avaliação desses eventos e também a possibilidade de trazer melhoria. Então, o envolvimento do corpo clínico é difícil, mas é importante.
e essa importância dá um trabalho para a gente de forma incansável, mas não tem como voltar atrás. Porque na medida que você começa, e com a judicialização da medicina, a quantidade de processos hoje, a gente tem que ter essa segurança e investir cada vez mais na qualidade. Com o tempo, você consegue desenvolver a cultura de segurança, porque a segurança é uma questão de cultura, não é somente de uma acreditação. A acreditação é a consequência. A consequência da qualidade que você implantou e da cultura de segurança que você criou. Você consegue também, com muito desafio, a qualificação dos gestores, implantação de uma gestão de riscos. Quando eu falo de gestão de risco, não é só risco assistencial, riscos desde quando a gente fala de um risco de infraestrutura, de equipamento, de medicamento, assistencial, operacional. Então, quer dizer, você consegue avaliar, estabelecer e mitigar os riscos fazendo uma gestão mais eficiente. Alinhamento e intersecção de todos esses processos e também envolvimento dos terceiros, porque os terceiros, na nossa opinião, embora eles sejam terceiros, você pega, por exemplo, uma empresa de um estacionamento ou de uma limpeza, ele tem que se adequar exatamente ao modelo ao qual o hospital ou a instituição de saúde está inserido. Então, você consegue, é a maneira que você tem de envolver esses terceiros, participando e tomando conhecimento também de todos os processos e assumindo também o compromisso nessa qualificação com essa acreditadora. Para vocês terem uma ideia, que todos os contratos que a gente faz com os terceiros, existem ali indicadores tanto de qualidade técnica e qualidade percebida. E quando nós passamos por uma acreditação, todos esses contratos são avaliados. Como, por exemplo, serviço de limpeza, serviço de estacionamento, lavanderia e outros serviços mais, como também todos os contratos que a gente tem com cada equipe médica. Então, os fundamentos da excelência da gestão vai desde uma visão sistêmica, que é o que traz essas certificações, o envolvimento da liderança. Quem não tinha ou quem não tem de forma eficiente passa a ter uma gestão feita por processos. Tem uma importância que também traz o desenvolvimento de pessoas e retenção de talento, cuidado centrado no paciente. Hoje em dia vocês ouvem falar muito e na prática isso tem que existir. Não é uma coisa que tem que ficar focado no papel. Quando a gente passa por uma certificação dessa, eles não sentam na sala com a diretoria para ver documento. Eles vão fazer a certificação e na avaliação eles passam 5 dias fazendo uma avaliação. Eles vão dentro do centro cirúrgico, eles entram no quarto para conversar com os pacientes, eles vão ver se o que está no prontuário realmente é o que foi dito para o paciente, se o paciente recebeu todas as orientações, desde a sua religião, desde as suas limitações, se ele teve um termo de consentimento assinado ou não, se o médico explicou para ele os riscos de uma cirurgia, se a enfermagem explicou o risco que ele tem de uma queda dentro do leito, se ele foi orientado sobre as metas de segurança, se a hotelaria, quando entra no quarto, higieniza as mãos. Então, quer dizer, tem coisas que nem o corpo clínico sabe, mas que existe uma avaliação dentro de uma certificação, especialmente nas certificações internacionais como a Joint Commission e a canadense. Nós passamos a ter, diante dessa certificação, uma responsabilidade socioambiental pelo qual também somos avaliados, cultura de inovação e investimento em recursos, quais são os nossos ciclos de melhoria contínua e quando apresentamos algum problema, algum déficit, algum evento, qual foi o ciclo de melhoria que foi implantado, qual foi o ciclo do PDCA que foi implantado, isso tem que ser mostrado, como trabalha o nosso comitê de ética e transparência, e com exemplos, que podem não ser citados nomes, mas temos que ser avaliados nesse sentido. O que para nós até na Redditor termina, como nós temos investidores estrangeiros, então isso está muito bem consolidado, porque inclusive é uma exigência dos nossos investidores, mas de qualquer forma elas são empresas que não têm uma cultura
prescritivas, elas são consultivas e orientadoras. Tal dada, por isso que eu parabenizei vocês também, sociedade, porque a Redditor, ela tem como princípio básico a qualidade. E todos os nossos hospitais, hoje nós temos na rede 50 hospitais distribuídos nas diversas capitais, a gente só não estava no sul do Brasil, e agora acabamos de adquirir um hospital em Curitiba, o Hospital Santa Cruz, um hospital de 200 leitos. E todos os nossos hospitais, eles têm algum tipo de acreditação. Entre a acreditação da Joint Commission, da ONA e da Quimento, que é a canadense, e isso nos torna uma rede de hospitais altamente qualificados. Nós só não temos qualificações naqueles hospitais recém-adquiridos, nos quais eles têm que passar por uma avaliação interna nossa, para a gente saber qual será a fonte e qual será a acreditadora que a gente vai trazer de acordo com o nível do hospital. Por exemplo, pela Joint Commission, nós temos hoje 5 hospitais acreditados no Brasil, que é o Copa d'Or, o Rios d'Or, o São Luís Itaim, o Memorial São José e a Cardiopulmonar. Estamos caminhando, isso é um investimento alto que a Redditor faz, além de ter seu grupo de acreditadoras, de avaliadores de uma diretoria corporativa de qualidade, nós também nos pautamos nessas acreditadoras. Temos uma série de hospitais de nível 1, 2 e 3 da ONA, e também temos a canadense, que tem a Barra d'Or, Quinta d'Or, Perinatal na Barra, Esperança Recife, São Lucas, aqui em São Paulo, Brasil, Vivale, São Luís Morumbi, São Luís Anália Franco e DF Star. E agora também estamos em processo de acreditação do Copa Star e do Vila Nova Star também pela Joint Commission. As escolhas são feitas de acordo pelo porte do hospital e pelo nível de atendimento que a Redditor espera para cada hospital. Existem outras acreditadoras também, outros modelos de acreditação, como, por exemplo, um protocolo de TEV, que a gente tem na própria no Rio de Janeiro, protocolos de AVC, protocolos da própria anestesia e outros mais. Nós também estamos criando dentro da Redditor um próprio selo de acreditação. Vamos manter os selos dessas acreditadoras e vamos ter um selo próprio também. Estamos criando um MBA em qualidade para formação de profissionais. Isso é só para mostrar para vocês a nossa preocupação com a qualidade e fico muito feliz também desse projeto de vocês. Fico super contente e parabenizo a sociedade. Nós fomos um dos primeiros hospitais aqui na Redditor, com certeza. O São Luís Itaim foi o primeiro, depois foi o Copa e outros hospitais a ser acreditados pelo SRC, que foi o órgão acreditador americano, como vocês citaram. Tivemos uma avaliação de 3 dias na primeira visita, fomos acreditados. Depois disso, passamos por mais 2 recertificações. Nossos médicos também passaram por essa avaliação, todos eles foram certificados como cirurgiões de excelência, mas decidimos no último ano não mais participar desse processo, até porque nós achamos que não valia a pena do ponto de vista de monitoramento. E sabendo que poderia existir um selo pela sociedade, com certeza vai trazer muito mais ganho. De qualquer forma, no passado, com essa acreditadora, com esse certificado da SRC, nós fizemos um belo trabalho também com a equipe do qual o Bert e outros cirurgiões fizeram parte, cirurgiões de excelência, e nós conseguimos aqui implantar a área específica da bariátrica, estabelecer protocolos, criar indicadores, fazer uma análise das cirurgias, acompanhar os eventos adversos que foram poucos, mas nós conseguimos coletar dados e melhorar a qualidade do nosso serviço dentro da especialidade. Então, muito obrigado pelo convite, espero ter contribuído, estou aqui à disposição para responder qualquer pergunta, e mais uma vez eu parabenizo a sociedade e obrigado pelo convite.
Obrigado, doutor José Jair. Excelente apresentação. Veio aí para trazer luz para aqueles que não têm ainda, talvez, uma grande definição do que é o processo de certificação. Vocês viram aí que a qualificação precede a certificação e a qualificação também é implementada depois da certificação. Isso é um processo, como ele disse, que não tem volta. Isso só faz crescer as instituições, só faz aumentar a percepção de qualidade, a percepção de conceito, de diferencial que as instituições têm. E isso a gente espera que venha a ser transportado também para o médico nessa qualificação ou para os profissionais de saúde das equipes multidisciplinares, assim como dos hospitais, mas também para os médicos na certificação que a sociedade agora encanta. Eu vou passar a palavra para o Dr. Luiz Vicente Berti. Dr. Luiz Vicente Berti, nosso ex-presidente, o quarto presidente da nossa sociedade, exerceu seu mandato em 2007, no final de 2006 até 2008, e que é o pai desse projeto. O Luiz Vicente, desde a sua gestão, ao longo de todas as outras que o sucederam, vem buscando algum modelo que possa se adequar às nossas necessidades, às nossas expectativas, à nossa realidade. E, finalmente, no final da gestão de Caetano, no começo da nossa, ele na nossa e na de Caetano também, enquanto vice-presidente executivo, pôde capitanear todo esse processo e implementar o modelo de certificação que ora se implanta na sociedade. Passo a palavra para o Luiz Vicente e vamos aproveitar um pouquinho mais. Obrigado, presidente. Obrigado, Marcos. Falar depois do Zé Jair, eu acho que seria desnecessário. O Zé conseguiu, de uma maneira brilhante, como sempre, com a experiência que ele tem, nos mostrar de uma maneira do outro lado, né, do outro lado do hospital. O Zé é médico, é cirurgião como a gente, mas ele hoje é um dos maiores administradores que eu conheço e por isso que ele está à frente desse conglomerado que é a Redditor. Então, é muito, muito importante as palavras dele e isso nos leva a entender que não tenho certeza, que nós tomamos o caminho certo. Espero não fazer nenhuma bobagem, vou compartilhar minha tela, muita coisa eu vou passar rápido, porque o Zé já brilhantemente já falou, e vamos mostrar isso como o Marcos disse, esse projeto, como ele começou. Deixa eu ver aqui. Essa barrinha está me atrapalhando, eu vou ter que tirar ela daqui. Pronto. Todos estão vendo minha tela? Então, vamos lá. Esse projeto da sociedade começou há muito tempo, né? Como o Marcos já mesmo disse, é um projeto que a gente vem há muitos anos, a gente vem buscando. Na minha época na presidência, a gente tentou juntar um grupo, quem se lembra, foi uma reunião ali no hospital muito próximo ali ao Ibirapuera, e nós tentamos, pela sociedade, tentar uma certificação. Nisso apareceram outras possibilidades e a gente foi tentando buscar essas possibilidades. Ela não foi, como o Zé mesmo disse, a própria outra certificadora internacional. Em muitas coisas ela não atendia a sociedade. Então, nós tentamos várias empresas até que nós conseguimos esse modelo atual. O problema é que eu não estou conseguindo passar a minha aula. Deixa eu ver aqui. Tem de ser na tela, Luiz, com o mouse no cantinho esquerdo aí. Você tem aí. Então, aí, já todo mundo me conhece, sabe quem eu sou, não precisa passar. Meus conflitos de interesses, todos conhecem, Medtronic, Zambon, Aerofarm. E, nesse caso, eu acho que a gente tem que deixar aqui alguma coisa. A Silvia hoje é uma pessoa que trabalha na WMA, todo mundo sabe do meu relacionamento com a Silvia, mas como ela foi uma indicação da própria sociedade do Marcos, apesar de eu ter sido contrário, e nós sempre tivemos um distanciamento total da vida profissional dela como da minha vida, eu não acho que isso é um conflito de interesse, mas sempre é bom que a gente acabe dizendo isso.
A nova medicina, e a gente todos, nós já falamos muitas vezes sobre isso, nós temos que entender que a gente tem que aderir, não tem mais como combater, nós temos que nos adaptar e, principalmente, nós temos que nos preparar. Rapidamente, a gente já falou muito disso, o que é Fee for Service, pagamento baseado em episódio, pagamento por performance, população e orçamento. O Fee for Service é o modelo mais utilizado no Brasil. É muito simples, é tudo que é honorário médico, honorário de hospital, materiais, medicamentos, é feito, existe uma tabela, o convênio vai lá, a seguradora paga aquilo, é o modelo mais utilizado no Brasil, ou foi o modelo mais utilizado no Brasil, e nós tivemos alguns problemas com esse modelo, né, com excesso de cirurgias, e sempre se buscou mais cirurgias mais complexas, onde tinham teoricamente maiores gastos. Isso nos levou a vários problemas que nós cansamos de ver, como máfia das próteses no Fantástico, Folha de São Paulo e outros jornais a cada dia mostrando como se nós médicos fôssemos isso que a gente está vendo aqui na pode ser que um ou outro tenha entrado por esse caminho, mas essa não era a maioria. Mas nós acabamos entrando nesse processo do Fee for Service. Quanto mais eu fazia, mais eu ganhava. De repente, as seguradoras entenderam que elas tinham que pagar um preço fixo. Então, eram os famosos pacotes que foram feitos no Brasil, e esses pacotes passaram a ser a modalidade mais utilizada na cirurgia bariátrica, e hoje esses pacotes foram expandidos. Então, era pago um preço fixo ao hospital, e o hospital tinha que trabalhar em cima dos seus médicos, seus custos e suas complicações. De novo, isso foi começando a fazer entender que esses hospitais precisavam buscar parceiros, e esses parceiros eles teriam que ser parceiros que tivessem um bom desempenho. E aí começou a sair novas situações. Mas também essa modalidade ela não desestimulou as cirurgias excessivas e os gastos. E as seguradoras continuaram buscando outras fontes de pagamento. Os orçamentos globais era aquilo que a gente vê muito hoje nas OS, em muita situação, era aquilo que se fazia. Está aqui R$1 milhão, com R$1 milhão você tem que operar 1.000 pacientes durante um ano e se vira nos 30, esse 1 milhão você tem que gastar com isso. Geralmente era um período contratado durante um ano, você tem que operar esses 1.000 pacientes por esse valor. Isso controlou os custos, mas, por outro lado, não melhorou a qualidade, muito pelo contrário, e muitas vezes também não desestimulou o volume e aquelas famosas práticas inconsequentes de custos. Ou seja, eu estou ganhando fixo, então eu tenho que arrumar sei lá, se pensou-se isso de arrumar uma outra maneira. Aí começou uma nova situação, você vê que o Brasil, a gente vê um pouquinho de tudo isso, o Brasil é um Frankenstein nessa relação de pagamentos. Então, essa nova situação, assim, vamos dividir o risco. Vamos aqui, tá, o preço é esse. Você, médico, se tiver complicação, você vai dividir o risco com o hospital e vai dividir o risco com a seguradora. Isso, em alguns nos Estados Unidos, é muito praticado, mas no Brasil passou a ser impraticável. Pelos honorários médicos pagos para nós hoje, era impraticável que a gente pudesse assumir qualquer tipo de risco. E aí, o mundo está entrando nisso que a gente chama hoje do pagamento por Antes disso, rapidinho, o DRG também é um Fee for Service piorado, mas, como eu dizia, o pagamento por performance. O pagamento por performance ele vai buscar aquilo que o Zé falou muito durante a sua apresentação. É a busca da qualidade pelo melhor preço. E o melhor preço, às vezes, não é o preço mais barato. Então, nós vamos trabalhar sempre o desfecho. Eu tenho aqui a preparação, a realização da cirurgia e o acompanhamento desse doente. Se esse desfecho for um desfecho favorável, obviamente eu vou conseguir controlar custos e também nós vamos compartilhar risco. Tá, tudo bem, se você tiver uma complicação, você fez 100 cirurgias durante o ano, você não teve nenhuma complicação, se você tiver uma, vamos compartilhar esse risco. Como? Você não vai ser reembolsado eventualmente pela reoperação, os hospitais cobrem o risco, a seguradora cobre um pouco, ou seja, existe uma facilidade. E isso mostrou-se que houve um controle dos gastos excessivos, melhorou a qualidade, mas principalmente melhorou a percepção pelo paciente. E também passou a demonstrar que nós, médicos brasileiros, poderíamos nos adaptar a essa nova situação. Mas, podendo ou não, o que vem pela frente é esse modelo de pagamento chamado performance. E a gente pega esses gráficos que todo mundo já conhece, que o resultado está mais ligado na experiência do que o paciente tem pelo seu resultado, dividido pelos custos diretos e indiretos. Isso aí é a divisão entre qualidade e custo que a gente sempre tem, isso vai determinar valor.
E no final das contas, o que a gente tem que? A gente tem que melhorar a qualidade, mostrar para o paciente que a gente tem cada vez ele tem que ter uma experiência melhor com custos menores. Se eu juntar essas três questões, obviamente, a minha fonte pagadora vai me olhar como um parceiro e vai ver que minha performance é boa. O meu paciente está satisfeito com isso, eu estou tendo qualidade no meu trabalho e eu não estou tendo custos excessivos. Então, esse é o caminho que a gente busca. Na perspectiva da economia de saúde, o valor é uma divisão entre benefício e esforço. Já do paciente, o valor para ele é a melhor qualidade que ele possa ter com o menor custo ou com um custo que seja uma coisa acessível. Então, baseado nessa nova situação que a medicina tem nos levado, nós não temos mais volta, as seguradoras hoje cada vez mais realizam isso, a sociedade já vinha há muito tempo tentando buscar, resolveu, já que nós não encontramos um produto no mercado, resolvemos criar um programa de acreditação e certificação da sociedade, onde a sociedade fosse a capitã desse programa, onde aquilo que a gente espera na melhor qualidade no meu hospital, na melhor qualidade de atendimento e com os resultados de segurança, que a gente pudesse ter isso como uma regra geral, para que todo mundo tivesse uma série de benefícios que nós vamos ver um pouquinho para frente. Aristóteles já dizia que a repetição frequente produz, né, melhoria da tendência atual. E a gente sabe, vários nos dizem que o método de assegurar a qualidade através da padronização tem que seguir sempre um programa e tem que ser muito transparente esse programa também. O Zé falou muito bem, não vamos perder muito tempo com essa parte, que o Zé já explicou muito bem. A certificação, ela possui requisitos e critérios. Ela pode avaliar um médico, ela pode avaliar uma série de outras coisas. Então, quando o programa fala em certificação, ela está certificando qualquer tipo, mas principalmente no nosso caso, ela vai certificar nós médicos e as nossas equipes de especialidades associadas, as famosas coisas. Quando a gente vai falar na acreditação, aí nós estamos falando do hospital, num primeiro momento. Porque, através de todos esses processos que o Zé certificou, nós vamos avaliar se, no nosso local de trabalho, nós vamos ter aquilo que a sociedade e que nós esperaríamos de certificações, da certificação. Quando a gente fala no hospital, nós procuramos que isso fosse bastante includente. Foi sempre o que o Caetano falou quando ele apresentou e foi também o que o Marcos falou durante a gestão. A gente teria que incluir todo mundo da sociedade. Então, nós temos alguns níveis que vários desses dos hospitais, eles vão estar, como o Zé mostrou, ou numa certificação A, ou numa certificação B, ou numa certificação C. Então, o processo de acreditação é um caminho que a gente quer checar a qualidade da instituição de saúde e para quê? Para que a gente possa melhorar também os nossos trabalhos, os nossos serviços oferecidos. Na área médica, por sua vez, nós queremos saber se os processos que nós médicos, se nós estamos avaliando, preparando bem o meu paciente, qual é o tipo de preparação que a gente faz, os meus resultados, se são resultados condizentes com o que a literatura médica mostra, e nós vamos querer mostrar para a população, principalmente o meu paciente, que aquele médico certificado e aquele hospital acreditado, ele traz confiança e segurança para o paciente. Isso também, por outro lado, vai nos dar a segurança jurídica, que também é muito importante. E como o Zé já falou, não vamos falar, a acreditação, elas são para os hospitais e futuramente para as clínicas nossas, que poderão, no futuro próximo, também ser certificadas. E nesse momento, de novo, nós vamos avaliar todos aqueles pré-requisitos necessários para que se faça uma cirurgia bariátrica. Um bom respirador, uma UTI, equipes à distância, ou seja, que o nosso paciente esteja com toda a tecnologia mínima necessária naquele hospital e que tenha as equipes de suporte, seja ela médica, médico como cirurgião, como radiologista ou outros médicos, eles estarão à disposição para que possa acolher esse paciente em todos os momentos da preparação, da realização da cirurgia e, eventualmente, até em uma futura complicação que possa existir. A obtenção desse certificado, para nós, profissionais de saúde, e acreditação para os hospitais, como o Zé explicou, elas têm que ser rigorosas, tem que ser uma série de documentos, nós temos que avaliar a qualidade tanto de hospitais como dos nossos médicos, para que a gente possa, quando a sociedade colocar o seu aval, que a sociedade diga exatamente para aquele hospital, para aquela fonte pagadora, que aquele lugar tem um médico que frequentou congresso, um médico que está preparado, e aquele hospital tem toda a segurança possível. E isso também, juridicamente, vai nos levar a uma proteção muito grande, porque todos nós estaremos
estaremos trabalhando sob rígidos protocolos de atendimento ao paciente. Se existir, eventualmente, um problema, não foi porque o hospital não estava apropriado, o médico não estava apropriado, foi porque, eventualmente, só vai bater o carro quem dirige. Uma complicação todos nós tivemos e poderemos ter na vida. Mas essa complicação não foi porque fomos nem negligentes, nem imperitos e nem imprudentes. Isso, juridicamente, vai nos dar uma força muito grande. E a gente, voltando, sendo repetitivo, mas isso nós vamos agregar, e é importante que todos nós possamos entender que nós vamos agregar muita segurança ao paciente. O nosso paciente, quando ele enxergar nesse selo, como ele enxerga hoje um selo de uma certificação no hospital, quando ele enxergar que o nosso ambiente de trabalho, seja ele na clínica ou no hospital, ele é um ambiente seguro para o paciente, é um seguro para a gente, eu acredito que essa possa ser um dos maiores benefícios que a gente tem. E a gente, então, toda a organização da área de saúde, ela já estabelece esses riscos. O José foi muito claro quando ele disse que essas padronizações já existem. E foi muito interessante quando o Dr. José Jair disse que a própria Redditor está criando o seu centro de certificação. Então, nós, Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, nós temos que nos antecipar e ter o nosso selo. Porque hoje a gente vê sites de pacientes, sites, fazendo esse trabalho. E esse trabalho, com interesse, seja interesse o melhor possível ou o pior possível, mas esse trabalho tem que ser feito pela sociedade. A sociedade tem que sair na frente, senão alguém vai fazer isso e nós vamos perder dados, e esses dados são fundamentais para que a sociedade possa ter melhores negociações com fontes pagadoras, possa ter uma defesa melhor dos nossos profissionais. Essa frase, meu amigo Caetano, eu roubei dele, ele diz que não basta você ser inteligente, você tem que mostrar o seu diploma de Harvard. Então, esse diploma de Harvard é o que a gente está tentando mostrar aqui. E a acreditação, esse selo que nós estamos mostrando, nós vamos mostrar para aquela organização de saúde que esse médico acreditado, ele é um médico que cumpre, que ele não vai gastar materiais desnecessários, que ele não vai deixar doente prolongado, que ele não vai mandar um doente para uma UTI quando não tem a necessidade, e que aquele médico ele tem índices de complicações que são iguais aos melhores serviços do mundo todo. Então, não se trata apenas da reputação. Nós estamos mostrando aqui que nós passamos por um projeto, um processo de acreditação, que, além de tudo isso, agora dizendo para o nosso lado, ele vai ajudar muito na agilização dos nossos processos internos. Eu que estou começando num consultório, que às vezes eu não tenho toda a dinâmica, se eu pegar um pacote já, que a sociedade, isso vai ser uma das coisas importantes que a sociedade vai dar. Olha, o seu consentimento informado, ele não pode ter 5 frases. Você precisa se proteger mais. A sua preparação, ela podia ser, olha, existe uma preparação básica da sociedade, então nós vamos ter dados robustos o suficiente para mostrar para todo mundo, ó, façam assim, porque a maioria está fazendo assim, e esse é o caminho melhor. Então não é simplesmente eu ter lá um selinho falando que eu sou bom, não, nós vamos melhorar a qualidade do nosso trabalho, e como o Zé disse muito bem na aula dele, se eu estou no nível 1, eu quero ir para o nível 2, quero ir para o nível 3, ou seja, eu quero melhorar cada vez mais para que eu possa ter mais qualidade no meu trabalho. Então, rapidamente, os objetivos que a gente tem são de influenciar positivamente a escolha do paciente, a elevar os padrões dos nossos serviços acreditados e que também o reconhecimento dos profissionais vai ser maior por nossos colegas médicos e pelas próprias fontes pagadoras. Os hospitais, nós vamos mostrar que aquele médico que tem a certificação, ele pode ser acolhido no hospital, porque ele vai ser aquilo que o hospital quer. É um cirurgião que faz tudo como tem que ser feito. A padronização também, nas outras sociedades, vai mostrar que nós temos uma sociedade cada vez mais organizada e cada vez com padrões mais rígidos de qualidade, mostrando para todo mundo. E também as fontes, como eu já disse, as fontes pagadoras vão nos identificar. E o performance está em vermelho, porque exatamente foi o que nós falamos lá atrás. A alma do performance é preciso que a fonte pagadora saiba que nós fazemos parte de todos aqueles pré-requisitos, que aquela forma de pagamento chamada performance, que é o nosso futuro, que ela vai acabar acontecendo. Também nós vamos ter dados fortes e robustos para quando a gente for nos órgãos legisladores, para que a gente possa cada vez mais pleitear coisas para a cirurgia bariátrica metabólica. Graças até a um problema seríssimo que nós temos no Brasil, que foi a pandemia agora, que as pessoas entenderam. No primeiro momento, nós fomos colocados como uma cirurgia
eletiva, quase junto com a cirurgia plástica, e no final foi se vendo que a cirurgia bariátrica, o paciente que opera tem melhores condições. E isso nós temos que mostrar em dados. E a sociedade vai ter esses dados muito robustos para que a gente possa fazer negociações melhores. As vantagens, o aperfeiçoamento profissional, mas principalmente que essas pessoas se tornem-se um ponto de referência em suas cidades, em seus estados, em suas comunidades, quer para pacientes, para hospitais, fontes de pagadores e principalmente para os nossos pacientes. E isso nós vamos cada vez mais elevar o padrão do nosso treinamento profissional. Nós vamos e a certificação ela vai colaborar na melhoria do padrões como um todo, não como eu disse simplesmente eu tenho uma marca, vai melhorar o meu desempenho do meu consultório, do meu hospital, que ele vai procurar ter todas as condições, ou seja, vai ser uma melhoria como um todo. Então, garantir qualidade é um componente crítico para o sistema de saúde de performance. Então, a medicina do futuro é qualidade a um custo acessível. Então, o selo hoje, mais do que ser uma referência, mais do que ser uma grife, ele vai buscar e mostrar para as fontes pagadoras exatamente o que aquelas pessoas estão fazendo. O Caetano disse que essa frase é minha, então vocês estão lendo aí, mas é o que a gente busca, né? A gente quer que a sociedade possa capitanear, que a sociedade possa dizer esses são os padrões que eu quero, que a sociedade possa ter todas as informações possíveis para que a gente possa cada vez mais oferecer aos nossos associados toda a segurança e a qualidade dos nossos serviços. E, obviamente, o Marcos já explicou, eu vou ser rápido, que a Silvia deve falar, a ferramenta escolhida foi a empresa WMA, que ela criou especialmente para a sociedade, muito com a ajuda de toda a diretoria, do final da diretoria do Caetano, toda a diretoria do Marcos, todo mundo ajudou muito na criação desse projeto. A Silvia vai explicar um pouco isso. Quando entra-se lá, você tem a tela, você vai fazendo, isso vai ser uma explicação maior, você vai levando toda essa situação. Como o Marcos disse, parece difícil, mas a parte médica ela é uma parte fácil de ser preenchida, exige alguns documentos, a Silvia vai explicar, e nós vamos ter também o questionário da tela hospitalar. É muito importante que nós, cirurgiões, que já estamos no processo de acreditação, que também possamos que o nosso hospital tenha esse processo de acreditação, porque isso vai fortalecer muito para que a gente no futuro possa cruzar os dados hospitalares com os dados do médico e aí mostrar exatamente, olha, a nossa média de internação foi de 24 a 30 horas, o nosso índice de complicação, isso vai ser muito importante que a gente também vá atrás dos nossos diretores de hospitais para que eles também entrem na certificação, porque a sociedade vai, no momento, como o Marcos disse, no Acredita 2020, ela vai mostrar ao mesmo tempo o Brasil quais serão os médicos e quais serão as instituições que vão ser acreditadas. O Country Database, eu acredito que é a cereja do bolo de tudo isso. O Country Database, todos nós teremos que botar os nossos dados lá, os hospitais também terão que botar seus dados. Isso que eu disse são a robustez. O Marcos já disse, mas eu vou repetir. Esses dados, somente a WMA tem lá no seu banco de dados em Miami, o dado unitário do médico. A sociedade só vai receber o dado bruto, ou seja, na cidade de São Paulo foram realizadas 1.000 cirurgias, foram 500 gastropastias em Y de Roux, 500 gastrectomias verticais, tivemos isso de complicação, ou seja, o dado bruto. Para exatamente como o Marcos disse, que isso a gente possa estar tranquilo, que ninguém vai usar o meu desempenho para outras coisas que não sejam aquilo que sejam necessários. Então, eu acho que o Country Database é a grande base. Eu tentei ser um pouco rápido para que o webinar muito longo se torne ruim. Marcos, eu acho que de uma maneira assim, eu tentei passar essa situação para a gente, de como é e por quê. E eu acredito que agora, junto com a Silvia, deve mostrar todo esse passo a passo e depois, se sobrar, a gente conversa um pouco. Eu vou pedir para a Catarina me tirar, Catarina, porque eu não estou conseguindo sair aqui. Excelente. Nada como um pai para falar do seu filho com tanta maestria. E Luiz Vicente conhece esse processo de cabeça para baixo e de trás para frente. Então, foi uma ótima apresentação, mostrando, primeiro, a nossa visão geral do que é um processo, do que é a importância da qualificação e da certificação do Dr. José Jair, depois ele mostrando o que foi montado, o que foi criado junto com essa empresa WMA, para que nós tenhamos a possibilidade de ter um processo liso, ético, mas que, ao mesmo tempo, possa dar um selo de qualificação, que a gente possa separar o que é o que, o joio do trigo, e com isso a gente possa buscar algo mais, a gente consiga
ter mais diferenciais do ponto de vista mercadológicos, por que não? E que também nós possamos ter, seguramente, proteção jurídica para mostrar nossa qualificação. Ele falou um pouco, ele fica sempre sem graça quando se trata desse assunto. Ele citou a Sílvia, mas ele, na verdade, ele foi um voto derrubado, não foi nem um voto vencido. Ele foi convencido, porque quando nós nos associamos à WMA, nós tínhamos muito receio de como isso ia ser gerenciado, como entregar um projeto desse para uma empresa que não tenha a personalidade da sociedade, que não tenha a sociedade na sua raiz. Não seria legal também que a gente tivesse um médico fazendo isso, um médico, porque isso envolve uma atuação executiva, envolve trabalho, envolve uma ação direta no gerenciamento disso. E nós tínhamos aí, eu de repente vislumbrei a possibilidade de trazer a Sílvia Azeituno. Sílvia é uma pessoa que eu conheço muito antes de conhecer Luiz Vicente, vou dizer aí desde 1990 e pouquinhos, quando eu comecei na videolaparoscopia. Ela já trabalhava na Baxter, depois trabalhou na Medtronic, e uma série na Olympus e uma série de coisas. Ela tem ainda seus negócios ligados à cirurgia bariátrica, à videolaparoscopia, etc. E eu vi a possibilidade de que ela pudesse se envolver um pouco nisso, e conversei com o Wagner, que é o dono da WMA, né? E sugeri, na verdade, ele tinha me pedido se tinha alguma pessoa para indicar, e quando caiu a ficha aí de Sílvia, Luiz Vicente foi contra, mas nós tivemos a sorte de convencê-la, e ela é uma perfeccionista, ela é extremamente focada, como sempre foi em todos os seus projetos, e agora com esse trabalho aí ela está tomando pé, ela está liderando todo o gerenciamento da interface da sociedade com a WMA, com o associado, com o cliente da WMA que vem a fazer a certificação. E ela elaborou, junto com a diretoria, junto com o Luiz Vicente, junto conosco, um formulário de perguntas e respostas que vai estar disponível depois para vocês. E ela vai falar um pouco desse processo, como é que está sendo, os números que a gente já tem aí, e o dia a dia do processo do beabá da certificação. Silvinha, querida. Pode abrir seu microfone. Oiê, boa noite para todos. Doutor Marcos, muito obrigada, viu? Muito gentil, como sempre. Eu queria que... obrigada, Catarina. Obrigada. Bom, na realidade, eu não vou ter muita coisa para falar, porque todo mundo já falou bastante. Eu acho que o que eu tenho aqui? Eu tenho algumas dicas do dia a dia, de como iniciar o processo e tudo mais. Então, não é uma coisa que vai requerer muito tempo, só preciso achar como é que eu passo a minha tela. Peraí. Catarina, você me socorre de novo? Opa, obrigada, agora já deu. Bom, vamos lá. Ele não está indo, mas... Opa, foi. Então tá. Eu acho que eu nem preciso mencionar nada a respeito desse primeiro slide, porque eu acho que foi extremamente bem desenvolvido esse tema, falado, explicado e assim por diante. Mas, de qualquer maneira, tá? Eu queria avisar para vocês todos que isso aqui vai ser uma página que vai ser acrescentada ao site da WMA, tá? Onde você entra, independente de estar inscrito ou não, você já vai conseguir tirar uma série de dúvidas que eu tenho observado que as pessoas
Tem, tá? Aqui, idem a mesma coisa, quais os benefícios da certificação e acreditação, acho que não vem ao caso falar, porque isso foi extremamente bem debatido e desenvolvido, né, na apresentação do Dr. Luiz Vicente. Aqui, como iniciar o processo de certificação ou acreditação? Quando você entra no site e você vai fazer a sua inscrição, você simplesmente abriu uma conta, mas é uma conta que você vai ativar ou não. Você vai ativar essa conta à medida que você começa a preencher o formulário, né, a anexar os documentos, e no momento que você envia esses documentos, né, e esse formulário, esse questionário, nesse momento você efetivamente fez a sua inscrição para a certificação, no caso dos hospitais, para a acreditação. Portanto, assim, você pode brincar o quanto tempo você quiser, sem problema algum. Quer dizer, vai existir um compromisso formal, ou seja, o pagamento, tá, de você, cirurgião, ou você COESAS, ou você hospital, a partir do momento que você iniciar efetivamente o teu processo, tá? Então, pode, enfim, brincar à vontade. Tem uma coisa interessante também. Logo que você faz a inscrição, você começa a receber mensagens no seu telefone celular, no telefone celular que está cadastrado, e através do e-mail que você cadastrou também. Se você não receber o e-mail, principalmente o e-mail, procura no spam, por favor, tá? E se não encontrar de maneira alguma, significa que existe algum problema, eu peço que você entre em contato conosco para a gente poder ajudá-lo, tá? Mas, normalmente, esse e-mail vai parar no spam. Esse e-mail é importante por quê? Porque é um e-mail de boas-vindas e ele tem um clique aqui. Esse clique aqui, ele te direciona para uma página onde você vai ter a relação de todos os documentos que você tem que providenciar, tá, para a sua certificação. Veja, no questionário, na medida que você entra, você também tem essa informação. Mas, para a gente otimizar, ganhar tempo, você recebe essa relação antes, tá? Aqui, bom, outros questionamentos, tá? Sempre todos querem saber quais são os valores, né, tanto da certificação quanto da acreditação por categoria. Nesse e-mail que eu mencionei agora, você também recebe essa informação, tá? Mas, independentemente disso, a gente vai colocar isso nas perguntas frequentes para poder facilitar, enfim, o acesso de todos e todo mundo ficar mais tranquilo. Uma outra pergunta muito frequente: qual a validade da minha certificação ou acreditação? 12 meses. 12 meses nesse primeiro momento, provavelmente a próxima certificação, 12 meses também, e aí provavelmente a gente vai entrar num outro ciclo, tá? Eu não posso ainda dar isso como uma coisa exata, mas é provável que aconteça alguma coisa diferente, que ela aconteça a cada 2 anos, tá certo? Para manutenção. Mas é uma coisa que até daqui a 12 meses, com certeza a gente pode passar essa informação para vocês. Uma outra pergunta muito frequente, né? Eu posso certificar minha clínica, meu consultório? Não, nesse momento não existe esse produto. O produto hoje existente é para o cirurgião, para os profissionais da equipe multidisciplinar e para a acreditação para o hospital. Com toda certeza, vai ser uma evolução desse processo todo, vai chegar a certificação da clínica, a acreditação da clínica, a acreditação do consultório. Mas não nesse momento. Ela deve acontecer daqui a provavelmente 12 meses, 15 meses, alguma coisa nessa linha.
Isso aqui é extremamente importante, tá? As informações que são enviadas lá para o banco de dados, tá? Esse banco de dados da WMA se chama Country Database, tá certo? É de responsabilidade da WMA receber toda essa informação, manter o sigilo absoluto, manter esses dados o mais seguro possível, tá certo? Enfim, obviamente que a sociedade ela vai ter acesso a esses dados, mas ela vai ter acesso a dados brutos. O que são dados brutos? São dados que não têm nome nem do cirurgião, nem da equipe, né? Assim como também não tem os dados do paciente. Então, essas informações são informações sigilosas e ninguém vai ter acesso a isso daí, tá? Bom, nem a própria WMA tem acesso a isso daí. Aqui, qual documento devo anexar para comprovar meu vínculo com a SBCBM? Tem bastante dúvida em relação a isso. Veja, todas essas dúvidas que eu relatei aqui, que eu estou mencionando, são questionamentos ou situações que a gente encontrou, tá, durante a auditoria de todas as pessoas, de todos os cirurgiões e todas as coesas que estão no processo de auditoria, tá? Então, um certificado válido. O que é um certificado válido? É um certificado que está dentro da data de validade. Então, eu recebi um certificado de 2003, ele não serve, ele não atende. Ele tem que estar válido. O último certificado ele é válido até março de 2021, tá? Você não tem um certificado, não é um problema isso. É só pedir para a sociedade uma declaração assinada pelo presidente atual e pronto, isso vai atender perfeitamente, tá? Aqui é bastante importante também. Como comprovar a quantidade de cirurgias bariátricas realizadas nos últimos 24 meses? Primeiro, não é necessário enviar cirurgias realizadas anteriores a 24 meses, tá? Como é que eu conto 24 meses? É da data que você iniciou a sua certificação, tá certo? 24 meses para trás, tá? Obrigatoriamente, essas informações elas têm que vir acompanhadas, tá, de um papel timbrado, uma carta, né, encaminhando tudo isso em papel timbrado do hospital, assinada e carimbada pelo diretor clínico e tem que conter as informações que são solicitadas no questionário, tá? Aqui, olha, o arquivo anexado deve especificar o nome do paciente, técnica cirúrgica, data da cirurgia e da alta e, se ocorrido, especificar a complicação. Tá? Então, precisa de todas essas informações, não pode ser parcial e tem que ter o ok do hospital onde essas cirurgias foram realizadas. Se você realizou 100 cirurgias em 10 hospitais, são 10 documentos distintos que você vai encaminhar, com a relação de todos esses pacientes e assim por diante. Tá? Vamos lá. Tá. Quais documentos devo anexar para comprovar o número de participações em atividades científicas? Atividades científicas, nós estamos falando de simpósios, de congressos, enfim, qualquer evento que foi organizado, né, ou chancelado por qualquer entidade filiada à IFSO. Tá? O que quer dizer isso? Por exemplo, a SBCBM ela é filiada à IFSO. Tá? Enfim, o que mandar? Gente, preferencialmente o certificado, sim, de participação. Mas se não, se você, por alguma razão, aquilo desapareceu, sumiu, tá? Pode ser uma declaração em papel timbrado da sociedade ou, enfim, do órgão que organizou esse evento. E, importante, sempre os eventos 24 meses que antecedem a sua data de inscrição para certificação. Tá? Mais do que isso, não precisa mandar, tá certo? Porque eles não vão ser computados. Só vão ser computados os últimos 24 meses, tá? Outra coisa, cada evento
tá? É contado como uma unidade. Não precisa colocar, por exemplo, o certificado de 3 participações, por exemplo, uma como palestrante e uma como congressista. Tá? Vai contar um evento, não vai contar 2 eventos. Que mais? Isso aqui está dando bastante confusão também. Eu tenho observado isso. Você possui equipe multidisciplinar, saúde mental e alimentar, no seu local de trabalho? Se a equipe multidisciplinar ela está no local de trabalho, tá? Você tem que mandar uma carta, né, da sua clínica, atestando que eles trabalham no mesmo local de trabalho e anexar também a anuidade desse profissional, tá? Uma coisa importante, se você mencionar lá 5 profissionais, tá certo? Você vai ter que anexar os 5 comprovantes da anuidade, tá? Para justificar isso daí. Então, não adianta você listar 5 e mandar o comprovante da anuidade de 2, tá certo? Tem que ser parelho, tem que bater uma coisa com a outra. Aqui, os hospitais onde atua possuem instalações adequadas para cirurgia bariátrica e metabólica? Isso daqui foi colocado pelo seguinte, bom, tudo bem, você tem uma série de questões, tá? Onde pede a declaração do hospital de que tem isso, que tem aquilo, que faz isso, que faz aquilo. Se você quiser, tá? E é mais prático para o hospital, é mais prático para você, você pode, numa única declaração, tá? Listar tudo que está sendo pedido no questionário, tá certo? E você terá uma única declaração, desde que ela esteja em papel timbrado, assinado e carimbado pelo diretor clínico do hospital, ela vai atender a todas as questões, tá? Aqui eu já adiantei na anterior, né? Se pode ser uma declaração única, sim, pode ser uma declaração única. Só presta atenção em relação a que contenha, né, papel timbrado, assinado, carimbado pelo diretor. Uma coisa importante. Quando você for inserir essa declaração, esse documento, você tem que inserir em cada pergunta. É o mesmo documento, ele vai aparecer lá 7 vezes, mas não tem importância. O sistema não vai aceitar se você não anexar o documento que comprove que o hospital, sim, tem uma fisioterapeuta para atender os pacientes assim, assim, assado, tá? Aqui, possui material informativo da cirurgia bariátrica e metabólica? Ou realiza reunião informativa? Aqui, olha, cópia do material informativo ou declaração atestando que realiza a reunião informativa em papel timbrado, assinado e carimbado pelo diretor técnico do consultório. Não há necessidade de ser anexado a relação dos pacientes com as respectivas assinaturas e tudo mais, tá? Se quiser colocar, não tem o menor problema, mas não há necessidade. E bem claro, se não tiver o material informativo, a declaração atestando, ela vai substituir o material informativo. Aqui, possui publicações para cirurgia bariátrica e metabólica em revistas indexadas? O que é necessário anexar aqui? Tá? A publicação científica, efetivamente. Tá? Qualquer outro documento, ele não vai servir. A gente precisa, efetivamente, da comprovação através da publicação científica. Tá? Aqui também tem dado algumas confusões. Promove ou participa como faculty de algum programa de educação continuada em cirurgia bariátrica e metabólica? Tá? Aqui é um documento que comprove a sua participação, tá? Como educador, tá? E não como um aluno. Então, desde que você tenha esse documento, basta. Uma coisa importante,
Um único documento basta, não há necessidade de muitos documentos. Se você quiser anexar vários documentos, perfeito, tá? Mas não há necessidade. Tem uma... Aqui. Como devem ser feitas as declarações? Eu vou repetir novamente para que não falte, tá? Porque quando as declarações elas chegam sem ser em papel timbrada ou assinada só, mas sem o carimbo e assim por diante, o auditor ele é obrigado a devolver o processo. E aí você perde tempo. Então, fica atento a isso daí para não perder tempo, só isso daí. Uma coisa importante também, qual é o tipo de arquivo que você vai anexar? Preferencialmente PDF. Você pode, eventualmente, mandar uma foto, alguma coisa? Pode, mas, se possível, em PDF, tá? Uma coisa importante que eu também, as pessoas têm perguntado, como é que você substitui um arquivo que você colocou lá erroneamente? É só você clicar em cima e você consegue substituir esse arquivo aqui, tá? O arquivo que você mandou equivocado. Tem uma questão aqui que não foi abordada, eu não relacionei, tá? Mas errei. Na certificação, você tem 3 índices, tá? De qualidade. Você tem o IQ1, o IQ2 e o IQ3. Quando você é IQ1, quando você é IQ2, quando você é IQ3. Naquela correspondência que eu disse para vocês que quando você recebe o primeiro e-mail, você tem acesso, lá você tem toda a documentação, tá? Para IQ1, para IQ2 e para IQ3. Então, a somatória, tá certo? De pontos é que vai te colocar numa posição de IQ1 ou do IQ2 e o IQ3. IQ3 seria o equivalente a ouro, o IQ2 a prata e o IQ1 a cobre, tá? A minha sugestão sempre começa com o IQ3, tá? Porque todos os documentos estão contidos no IQ3. O IQ2 tem parte dos documentos e o IQ1 tem parte dos documentos também, uma quantidade menor. E eu acho que, de tudo que eu precisava falar, é isso daí. Eu acho que eu cheguei ao fim. Não, mentira, desculpa. Qual que é o papel da WMA na certificação e acreditação da SBCBN? Gente, a WMA é simplesmente o braço operacional, tá? Ela vai gerenciar esse processo. Ela é contratada, né? Ela foi contratada pela sociedade e ela trabalha com a parte operacional de todo esse processo, tá certo? Que foi desenvolvido pela WMA, sim, mas foi customizado, né, para atender efetivamente aquilo que a sociedade tinha como objetivo para uma certificação e acreditação própria, tá? E é só. E eu agradeço. Obrigado. Muito obrigada. Obrigado, dona Silvia Azeituno. Bom, nós temos algumas perguntas aqui, eu vou direcioná-las para algumas pessoas. Tem uma pergunta aqui do Vladimir para a Silvia, eu vou passar para a Silvia. Como fazer quando se trabalha no interior? Temos dificuldades para isso. Fazemos cirurgia desde 2003 aqui em Americana. Tem alguma diferença se o indivíduo trabalha no interior, ou trabalha em São Paulo, ou trabalha aqui com sorte aqui na Bahia? Não tem diferença absolutamente nenhuma, tá? Eu conheço o Dr. Alcides há muitos anos, ele opera há muitos anos. E, Dr. Alcides, eu te coloco a... Vladimir. Hã? O do Vladimir. Nossa, Vladimir, desculpa. Também conheço o Dr. Vladimir faz tempo. Ainda bem. Eu fui direto para o Dr. Alcides, olha que sacanagem. E o Dr. Alcides também está no processo. Dr. Vladimir, eu também te conheço, é verdade, faz muitos anos. Mas assim,
eu não sei quais as dificuldades, tá, que você está tendo, mas eu me coloco à disposição para poder te ajudar nisso daí. Eu tenho falado com muitos cirurgiões e, enfim, tá? Eu preciso entender um pouco mais das suas dificuldades, mas, enfim, tá bom? Tem uma pergunta aqui do nosso presidente eleito, Aí, ó, Fábio doutor. Vou passar para o Luiz Vicente essa pergunta. A maior dificuldade é o preparo do sítio a ser acreditado. Como criar um conceito entre os colaboradores de que isso é importante? Aliás, acho que essa aí talvez seja melhor se o José Jair responder, né? Como envolver os colaboradores para que estejam realmente empenhados em cumprir todos aqueles pré-requisitos e preencher todas as documentações, atualizar os dados. Como é que envolve esse pessoal? Como é que conscientiza os colaboradores da importância da acreditação, doutor José Jair? Como eu disse antes, acho que já começa pela alta direção. A alta direção tem que ter um compromisso e estar imbuída dessa necessidade, da importância do selo. E não só, quando eu digo alta direção, diretor técnico, diretor clínico, ter a intenção de ter esse hospital acreditado, como o corpo clínico também acreditado e diferenciado, vai ter contribuído, tanto do ponto de vista de recursos, porque para acreditação você tem que ter um hospital preparado para isso, diferenciado, não tem como você ser um hospital certificado se você não atender a todas as exigências, como, por exemplo, das outras acreditadoras que eu falei. A grande maioria dos hospitais que já tem um nível de serviço ou que já passou por uma acreditação, ele tem mais facilidade e mais conhecimento do processo e da necessidade. Porque a necessidade burocrática aí não é tão, vamos dizer assim, não existe uma necessidade que o hospital não possa atender, desde que seja um hospital qualificado. Obviamente que vai ter as suas especificidades, de acordo com a demanda da especialidade, mas ele tem que estar preparado para isso. Obviamente que tem uma diferença entre o hospital e o corpo clínico. De repente, você pode ter cirurgiões que não estão habilitados, por exemplo, ou que não vão atender os requisitos para que passe por essa acreditação. Mas eu acho que o envolvimento e o conhecimento da diretoria e da alta liderança, que é quem replica para a base, para o nível intermediário, a necessidade, a importância do selo, o treinamento que tem que existir, equipes dedicadas a isso, disponibilizar profissionais, de repente, para que crie, junto com essa equipe, que faça manutenção de indicadores, levantamento de dados, relatórios, registros desses dados, que vão ter que ser passados para a sociedade, tudo, para o banco de dados, como vocês disseram. O hospital tem que se adequar a essa necessidade. Como se adequa às outras acreditações também. Todo setor todo hospital desse tem que ter grande maioria deles, até para ter uma acreditação, tem o seu escritório de qualidade. A minha sugestão até é que, quando uma Silvia disse aí, a necessidade do cirurgião demonstrar a qualificação está muito ligada à diretoria. Porém, quando você fala da estrutura de hospital, além da diretoria, a qualidade do hospital vai ter que se envolver muito nesse processo. Não no processo de acreditação, como no processo de manutenção. Seja ele educação continuada de cada hospital, educação continuada assistencial, de acordo com os protocolos que precisam ser estabelecidos para você ser acreditado e fazer a manutenção do selo. Então, a primeira coisa que eu acho é o envolvimento da diretoria e da alta direção, cascateando isso até os níveis inferiores, os níveis mais básicos, que isso envolve desde uma nutrição, psicologia, equipe cirúrgica, centro cirúrgico, esse ADT, todo mundo tem que estar adequado. Então, quer dizer, como uma outra acreditação, envolve o hospital como um todo, para que a gente consiga essa qualificação. Então, tem que existir o comprometimento institucional, envolvimento da diretoria para comprar a ideia e tornar real
esse projeto. Acho que tem que começar. Perfeito. Em primeiro lugar, acho que vocês têm que, minha sugestão é que envolvam muito a diretoria dos hospitais, até no sentido de sensibilizar e mostrar a importância do selo. Perfeito. Zezaí, tem uma pergunta aqui do Elias, que eu acho que vai para você também, e é um questionamento que eu acho que é importante. Tem havido já uma busca ou algum diferencial de remuneração, tanto institucional quanto de equipes, em função de diferenciais de acreditação? Se não tem, você acha que esse é um caminho? Você acha que isso, a acreditação vai impactar ou já está impactando em, digamos, selecionar serviços que serão credenciados por convênios ou de remunerar melhor aqueles com mais alto nível de qualificação e certificação? Qual é a sua... Não tem a mínima dúvida. Em primeiro lugar, que isso nos protege, tanto do ponto de vista de instituição como de profissional. Na medida que você tem que uma instituição é acreditada, ou um cirurgião qualificado pela própria sociedade, uma qualificação, um selo que dê credibilidade e confiança, isso nos diferencia tanto para as operadoras, para o paciente, nos diferencia em termos de qualidade e de imagem, como eu falei lá atrás. Por exemplo, até numa judicialização, num processo, um profissional e uma instituição, ou um profissional que use uma instituição bem qualificada e certificada, isso inclusive é um método de defesa. Perfeito. E do ponto de vista de venda do serviço, eu não tenho a mínima dúvida que nos diferencia e muito. Por isso que há 10 anos atrás, quase 9 anos atrás, eu busquei essa certificação. Eu não tenho dúvida que, inclusive, o meu movimento cirúrgico, vou dar o exemplo aqui nosso, que o nosso movimento cirúrgico até aumentou, porque nós fizemos, inclusive, campanhas e divulgação para os nossos pacientes como um hospital certificado por uma acreditadora dentro daquela especialidade. Isso faz sim diferença. Faz diferença porque não é só você falar, você realmente se envolve no projeto e você traz melhoria para o serviço. O serviço passa a ter uma outra linguagem, um outro objetivo. Então, isso é sentido na pele. E você consegue transmitir isso e você consegue mostrar isso através da sua qualidade, do seu próprio serviço, né, do reconhecimento. Hoje você passa, por exemplo, numa unidade como do Itaim, que é certificada e, com certeza, busca certificação com vocês. Nós, por exemplo, em determinado momento, buscando essa qualificação, nós selecionamos um andar e preparamos para a cirurgia bariátrica, porque era necessário para a certificação. Não era só para a nossa operação, era necessário para a certificação. Nós tivemos que fazer adaptação de estrutura física, de cama, de cadeiras, de banheiros, e isso fez com que fosse reconhecido pelos pacientes também. E, inclusive, para vender o produto para a própria operadora como um serviço diferenciado e preparado para tal atendimento. Perfeito, Zé Jair, obrigado. Tem uma pergunta aqui do Sérgio. Como será feita a divulgação? Existe alguma expectativa de como as fontes pagadoras vão lidar com a certificação? Aí fala do Sul, como é que está, tendo benefício? Bom, isso, como o Dr. José Jair falou, é um processo natural de se reconhecer a qualificação, de se selecionar aquelas instituições qualificadas. Acredito que isso é um caminho sem volta. Isso termina implementando a remuneração de todas as formas. Do ponto de vista da comunicação, a WMA, junto com a sociedade, vão estar fazendo uma comunicação específica para aquelas instituições acreditadas. Então, isso não só você vai ter o seu selo, como vai haver um diferencial de campanha. É por isso que se tem um custo. O custo é pela manutenção do banco de dados. É caro você manter dados armazenados em nuvens, dados robustos, grande quantidade. É caro a gente ter esses dados disponíveis para a gente entender o que acontece com a cirurgia no Brasil. Ao mesmo tempo, todo o processo de auditoria,
que no caso, no primeiro ano, para o médico e para a equipe multidisciplinar, é baseado em informações da web, que eventualmente podem ser checados em loco, se houver alguma dúvida de veracidade de alguma dessas informações, pode haver uma checagem em loco. Ao contrário, os hospitais todos serão checados em loco, todos passarão por um processo de auditoria, tanto preliminar, do ponto de vista pelos dados fornecidos, documentos fornecidos, quanto também para a checagem de tudo que está sendo afirmado na acreditação em loco por um auditor. Então, nós vamos ter também uma divulgação específica, não via site da sociedade, mas uma divulgação específica da acreditadora do processo de certificação, com funcionário de forma interdependente da sociedade. Algumas pessoas têm perguntado, então, eu que sou titular e tal. Bom, os fatos de você... Primeiro, para ser certificado, você tem de ser membro da sociedade. Se você é um membro titular, isso lhe dá um diferencial a mais que o coloca mais fácil de obter um nível de qualificação e certificação mais elevado. Como já foi dito aqui, existem 3 níveis de certificação. Então, uma série de requisitos vão sendo somados e, a partir de um coeficiente que é obtido da quantidade e da qualidade desses itens que foram aferidos, você vai sendo incluído no nível ou no outro. Tem uma pergunta aqui do Guilherme, se o cadastro pode ser feito a partir da plataforma da própria SBCBM. Eu tenho um site específico, não tenho um site específico, wmahealth.com, né? www.wmahealth, saúde, health.com, né? Nesse site você vai se cadastrar, preencher toda a documentação, preencher tudo que depois você pode ir fazendo aos poucos, você não precisa fazer tudo de uma vez só. Você faz uma coisa, vê os documentos que tem, vai anexando, depois de um outro momento você vai completando. Você vai receber um e-mail, como Silvia já colocou aqui, dizendo tudo o que você precisa reunir para fazer um preenchimento mais fácil. Estão perguntando aqui, tem uns 3 perguntas desse tipo, Silvia, em relação ao custo da implantação para o hospital e para o cirurgião e para a equipe multidisciplinar. Você pode falar novamente aqui, por favor? Antes disso, tem uma pergunta aqui, qual o custo para a implementação para as clínicas, certificação para as clínicas. Nós não temos certificação para clínicas ainda, tá? Como foi já dito, temos para os profissionais de saúde da equipe multidisciplinar, nutricionista, psicólogo, terapeuta, temos para o médico e temos para o hospital até o momento. Ok, Silvia, deixa eu... Você falou isso na sua apresentação, nos seus slides, lá tem um slide que fala. Uhum. Espera aí que eu estou abrindo a minha... Você abre aqui, vou mandar um abraço para o Vladimir. Vladimir é um sortudo, ele foi quem foi sorteado com o Congresso em Portugal durante o Congresso Brasileiro de 2006 em Salvador. É um sujeito baixinho de 1,90 m de altura, aí, muito gente boa. E ele disse que ele é casado, ou ele é sócio do Alcides. Trabalham juntos. Isso mesmo. Olha, o cirurgião, o valor total são R$ 3.325, tá? R$ 500 é pago no momento que você envia o formulário com todos os anexos. E quando termina, né, toda a sua auditoria e você vai receber efetivamente a sua certificação, é que você vai pagar o saldo. E esse saldo ele pode ser pago em até 12 vezes. Quando a gente está falando do profissional que pertence à equipe multidisciplinar, a Coesas, o valor é de R$ 2.375, sendo 300 quando você envia o formulário e junto com a documentação, e o saldo, tá, na certificação também podendo ser pagos em até 12 vezes. O hospital, o valor total são R$ 21.844, tá? Sendo R$ 3.276,60 no envio do questionário e da documentação, e o saldo
no final, quando sai a acreditação propriamente dita. Tá? Respondido, né? Perfeito. Deixa eu ver aqui. Acreditação de clínicas. Perguntando se o hospital que tem acreditação ONA ou internacional vai fazer mais essa acreditação. Luiz Vicente, você quer responder essa aí? Doutor Luiz Stoll. Está em mudo, Luiz. Conversei com a Aloysio, boa tarde para ele. Sim, Aloysio, a acreditação da ONA é uma acreditação, como o Zé mostrou, como a Joy Commission, uma acreditação do hospital de uma maneira geral. Esta acreditação é uma acreditação especificamente para a cirurgia bariátrica e o paciente que vai ser operado. Então, quando nós chegarmos no hospital, como o Zé já falou, nós vamos ter que ver várias situações, se existe lá um tomógrafo que é específico para o doente bariátrico, se existem cadeiras, ou seja, a acreditação da ONA é uma coisa e a acreditação da sociedade para o hospital é outra. Então, são coisas diferentes. A acreditação da ONA, de Joy Commission, são acreditações para o hospital como funciona o todo, para a cirurgia cardíaca, para tudo. Essa certificação é especificamente para a cirurgia bariátrica. Como o Zé já disse, você, Aloysio, o seu hospital, obviamente, vão poder dizer, olha, esse hospital é um hospital preparado para o paciente bariátrico. Ele reúne todas as condições de conforto e de segurança. Então, são coisas diferentes, então são certificações diferentes. Esta é uma certificação específica para a cirurgia bariátrica. Perfeito. Eu sei que eu vou tentar, tá? Ora, vai tentar? Você já conseguiu. Ora, brincadeira. Tem um comentário da Suzy aqui, interessante. Eu vejo a acreditação como 100% necessária e padrão de qualidade. Porém, o gestor deve monitorar sempre, pagar e exigir. Concordo. Isso é importante deixar claro que o indivíduo ele vai fazer um processo inicial de submissão, ele vai ser acreditado de acordo com a sua capacitação, de acordo com os pré-requisitos que ele preenche ou não. Então, não quer dizer que o indivíduo vai ficar alijado do processo se ele, por acaso, não tiver uma mega estrutura. Mas ele, como o Luiz Vicente colocou aqui, é um processo de busca, de implementação, um ciclo virtuoso, onde a qualidade que ele tem é atestada e isso se torna uma avalanche que ele vai buscando cada vez se qualificar mais. E depois, que nem dizem que tem uma desvantagem, né, doutor José Jair? O pessoal que eu gosto muito de cozinhar, o pessoal que o ruim de você adquirir 3 estrelas Michelin é que você fica morrendo de medo de perder uma estrela Michelin, então você passa a ficar num processo de qualificação e de manutenção de processos monstruoso e que a sua qualidade realmente fica assim, você se cobra cada vez mais, né? Exatamente. Agora, por exemplo, no final do ano, era para ter sido em junho, aqui no nosso hospital, era para ter a recertificação da JCI. É um ano de desespero, porque você começa a rever tudo, porque você pode ser descredenciado, né? Desacreditado. E isso, para o mercado, isso soa muito mal. Então, você tem aquele compromisso de não perder essa certificação. Perfeito. E no nosso caso, a gente vai, no caso do médico, ele vai fazer essa certificação e a cada ano ele vai ser auditado de novo e aí vai ser confrontado todos os dados do Country Database, né? Os dados de mortalidade, os dados de complicações. Esses dados vão ser cruzados com os dados do hospital, né? De uma forma assim, automática, né? pelo banco de dados, sem que isso passe, obviamente, pela perda da confidencialidade do sigilo. Mas os médicos vão ser, obviamente, aferidos, né? Luiz. Se tem mais alguma pergunta aqui. Fizeram uma pergunta aqui se vocês acham que isso, que a acreditação, a certificação, se ela se reflete, ela especificamente se reflete em melhores resultados, em menos morbidade, em menos mortalidade. O Fábio Viegas, nosso presidente eleito,
atual vice-presidente da sociedade, já colocou aqui, um indivíduo que se envolveu de corpo e alma nesse projeto também, e ele diz: não tenho dúvida que isso se refletirá em menores números de complicações e melhor remuneração. Então, perguntando aqui se essa exposição será disponibilizada, vamos tentar deixar divulgar depois para todos aqui que passaram aqui o vídeo da reunião e que está sendo gravada, e depois nós vamos também responder as perguntas que por acaso não forem respondidas aqui até o momento. Acho que estamos bem adiantados aí, né? 2 horas de webinário. Queria agradecer muito ao Dr. José Jair, uma brilhante exposição, enriqueceu a gente aí com o conhecimento sobre esse importante tema. Agradecer a Sílvia e vou passar a palavra para encerrar. Eu quero que o pai da criança encerre, passar a palavra para o Luiz Vicente, para ele dar as últimas palavras. E, aliás, antes de passar a palavra para ele, se o José Jair quiser dizer alguma outra coisa, fica à vontade com a palavra, José Jair. Como você me deu a liberdade aqui, eu vi que dentre as perguntas, surgiu uma pergunta aqui perguntando se hospitais, pelo menos pelo que eu entendi, se um hospital que não tem nenhum tipo de acreditação, o hospital em si, se ele pode ser ou não acreditado pela sociedade. O Bert deve responder essa pergunta, ou a Sílvia, mas eu só vou falar do meu ponto de vista. Eu acho que pode sim, porque a gente está qualificando aí uma especialidade cirúrgica, e mesmo que o hospital não tenha nenhum certificado, seja qual seja o motivo, isso independe, porque é uma certificação da especialidade. E nessa auditoria que vocês vão fazer, vocês vão constatar se o hospital tem ou não, se preenche ou não os requisitos básicos de acordo com o nível de acreditação que vai receber. Se não for dessa forma, pelo menos uma sugestão minha, que eu acho que isso não interfere na qualificação do hospital dentro da cirurgia bariátrica. É a mesma coisa que você pegar, por exemplo, um hospital ONA nível 1, que prioriza especificamente a segurança, e não qualificar porque ele não é nível 3. É apenas uma consideração minha, mas eu não sei se vocês estão de acordo ou não. Perfeitamente. Luiz, eu queria agradecer mais uma vez pelo convite e sempre estou à disposição da sociedade aqui. A grande maioria de vocês já são meus amigos, então aproveito para mandar um abraço em todos aí. Um grande abraço e muito obrigado mais uma vez, Jair. Obrigado, eu. Zé, obrigado. Cília, obrigado. Marcos, obrigado. Eu acho que hoje a gente teve uma explanação bastante importante, o porquê que a gente precisa buscar isso, essa acreditação, essa certificação. Vamos de novo para pegar a frase do Caetano. Eu não tenho que mostrar que eu sou só inteligente, eu tenho que mostrar o meu diploma de Harvard. E no caso, o nosso diploma de Harvard é a nossa certificação, é a nossa acreditação. Isso vai nos dar segurança, vai nos dar melhor ações para que a gente possa negociar. Esse sonho, como você mesmo disse, é um sonho que começou lá atrás, que a gente foi tentando, e junto com todos os ex-presidentes que me antecederam, que passaram, a gente sempre procurou mostrar o quanto a cirurgia bariátrica metabólica ela é cheia de regras e cheia de normas. E nós estamos cada vez melhorando isso. Estamos mostrando para todo mundo que a gente procura fazer sempre aquilo que é o melhor, o mais seguro para os nossos pacientes. Então, tudo isso termina agora com a nossa certificação. Ela começa muito robusta. Nós já temos os números de hoje, a Sílvia pode me concordar, nós temos mais de 250 cirurgiões, mais de 50 especialidades associadas, mais de 10 hospitais já participando, e isso é um número muito importante. Nada contra essa ou outra certificação. A diferença da nossa certificação, que foi criada pela sociedade, onde a sociedade tem a participação, tanto financeira como a participação cultural, isso vai enriquecer. Nós nunca obtivemos nenhum dado para a sociedade que pudesse nos ajudar. Então, isso vai trazer para a gente
financeira, nós estamos sabendo que a sociedade não vive simplesmente da anuidade. Hoje a sociedade é uma grande empresa, então nós precisamos arrumar outras fontes também para ajudar a sociedade a continuar a trabalhar com isso, mas principalmente nós vamos ter munição, ou seja, dados robustos científicos para que a gente possa brigar cada vez mais pela cirurgia bariátrica. Então, eu fico muito feliz de ter conseguido à noite, hoje ainda com tanto tempo de webinar, nós estamos ainda com várias pessoas que estão interessadas, e eu tenho certeza que a gente conseguiu aquilo que a gente buscava. Óbvio que problemas existirão, eu vi algumas perguntas aqui também que não foram respondidas, e o Marcos já respondeu de uma maneira, mas assim, nós temos que fortalecer a sociedade. Então, eu não posso certificar uma nutricionista, eu não posso certificar um psicólogo, eu não posso certificar um médico que não seja da sociedade. A certificação é da sociedade, então esse é um ponto principal. Uma psicóloga que é membro da sociedade, ela pode ter a sua certificação independente dela estar ligada à equipe A, à equipe B, à equipe C. E nós fizemos aquilo que foi o mais democrático. Eu corri esse Brasil inteiro, desde a época da cirurgia aberta, operei em vários hospitais, conheci vários consultórios e vários amigos. Ou aqui, a certificação, o primeiro nível, ele é o que qualquer hospital que tem o mínimo necessário, ele pode ser certificado. É só ter um tomógrafo, ter um laboratório, ter um raio-x, ter pronto-socorro, ou seja, aquilo que todos os hospitais onde a gente opera. Acho que nenhum de nós opera no hospital que não tem uma UTI, hospital que não tem isso. Então, obviamente, aquele hospital que for para o nível médio ou para o nível superior, são hospitais que estão numa situação um pouco melhor, que investem em estudo, que investem em pesquisa. Com isso, a evolução não é por qualidade, a evolução é aquele hospital, aquela instituição e aquele médico que ele está buscando cada vez mais ser melhor no lugar que ele trabalha, mas produzir cientificamente. E esses dados vão voltar para ele, para que a hora que ele possa fazer o seu trabalho, ele tenha números ricos. Então, Marcos, muito obrigado pela oportunidade de organizar esse webinar. Eu acho que a sociedade cresce cada vez mais quando a gente procura exatamente isso, dar segurança para os pacientes, mas segurança para nós também, como médicos e cirurgiões. Ótimo. Silvia, suas últimas palavras, que as mulheres sempre dizem, dão a última palavra, que seja você. Olha, gente, muito obrigada. Eu estou muito feliz, tá, de estar participando desse projeto. Estou, assim, orgulhosa desse projeto mesmo, tá? Adorei estar com vocês. E, gente, todas as perguntas que não foram respondidas vão ser respondidas por e-mail, por mensagem. Esse é um compromisso, tá, que a gente assume. E, Marcão, muito obrigada, mesmo. Adorei. Obrigado a você. Boa noite, se cuidem. Todos. Estamos mais perto do final do que no começo, nessa bagunça toda, e a gente vai superar tudo isso, tá? Vamos com otimismo que a gente chega e avança e cresce, tá? Um beijo a todos, boa noite. Boa noite. Boa noite, obrigado.